Salve, salve, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Que noite espetacular do Vasco. O que tá jogando Dimitri Payet? Cê tá louco? Cê tá louco? Impressionante esse Vasco. Pessoal, vou deixando aos créditos ao canal ESPN, programa Sport Center, sempre trazendo aquela notícia e informação sempre atualizada do Vascão, que o Vascão deu aula. Vascão, eu acredito que tirou o pé. Poderia ser uns 8, mas enfim, 4 já tá de bom tamanho. Ficamos ali com o segundo lugar. Vamos jogar contra o Nova Iguaçu, provavelmente. E vai ter Flamengo e Fluminense aí na semifinal. Possivelmente Vasco e Flamengo, ou Vasco e Fluminense, né? Isso aí. Me corrija aí, pessoal, se eu estiver errado. Vou deixando os créditos aqui ao canal ESPN, pedindo também para você que se inscreva, dá uma moralzinha naquele like, deixa o seu comentário também que nos ajuda muito, valeu? Não custa nada, pessoal, o vídeo, somente o like. Vou soltar o vídeo para vocês acompanharem também esse pós-jogo eletrizante aqui, que os comentaristas, Pascoal, Zé Elias aí, eles são esplêndidos aí nos análises aí, mesmo sendo anti-Vascão, mas eles são bons de análise. Vou soltar o vídeo para vocês acompanharem também. Enfim, a gente vai falar sobre isso já já com essas feras aqui, Oswaldo Pascoal, Zé Eliasinho. Tô muito bem acompanhado. O primeiro assunto é o Vascão, que fez 4-0, Pascoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, José Elias. Aê, Zé! Zé é outro nível, é outra categoria. Começou o jogo 1-0 pro Vasco. Negócio de Payet, né? Rolou o melão, pimba, pá, 1-0 Vasco. Payet resolveu o problema. Aí o Vasco jogou de terno, né? Aí deu aquela paura no time da Portuguesa, eles queriam resolver a todo momento, até que foi um jogo legal, divertido, mas o Vasco da Gama tem mais de onde tirar, né? Tem mais jogadores com qualidade. Aí, ó, logo de cara. Ó, zero de jogo, Payet 1-0. Teve uma reclamação de um possível impedimento nesse lance, mas foi checado e não tinha a posição de impedimento. Eu também não vi posição de impedimento. Quando sai a bola, no lance que sai a bola atrás da linha do meio campo, a possibilidade era do impedimento, mas não teve. Aí o Watson, né? O Watson está jogando bem no Vasco, rapaz. O Watson está aparecendo muito bem, traz para a perninha esquerda e bate seco. Ali, bateu no cantinho, o goleiro, o Watson está aparecendo bem. Eu acho que o Watson está jogando mais no Vasco do que ele jogava no Corinthians, por incrível que possa parecer. E o Vasco mostrou a sua superioridade em cima da Portuguesa. O Nova Iguaçu será o adversário do Vasco da Gama, enquanto que teremos o Flamengo contra o Fluminense já nessa nova fase do campeonato. Enfim, acho que o Nova Iguaçu é que entra como surpresa nisso tudo, porque o Botafogo, mesmo ganhando do Fluminense, não garantiu a sua classificação, tinha que dar um tropeço do Vasco da Gama, o que não aconteceu, e aí a classificação veio do Vasco diante da Portuguesa. O Campeonato Carioca está muito legal, quando entra nessa fase decisiva, né, já vale muito, como no Campeonato Paulista, que a gente já vê a ausência de um grande entre aqueles que farão as quartas de final do campeonato. Bom, o primeiro gol foi assistência do Verratti para o Payet. Aí o Payet desfilando, né, em campo. O Verratti fez o dele também, o terceiro. E o quarto do David, fechando a conta. 4-0 para o Vasco. Olha o Zinho no telão. Vai ter negócio de Vasco e Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, segundo colocado do campeonato, Zinho, joga por 2 empates, ou 2 resultados iguais, como se diz. Mas é jogo bom que vem por aí, porque o Vasco está em viés de alta, hein, amigo? Boa noite. Sim, Vasco, boa noite, Edu, prazer estar contigo. Zé Elias, meu parceiro, meu irmão, craque de bola, sempre é bom estar contigo. E o meu querido Pascoal, né? Que eu tô todo dia com ele, né? Ele tá todo dia pegando no meu pé, mas eu adoro, eu amo o Pascoalzinho, mas ele pega no meu pé, o Edu, você sabe disso, né? É o artista. Olha só, fã de esporte, boa noite. O Nova Iguaçu, com muito mérito, chega nessa semifinal e tem a vantagem porque só perdeu um jogo, né? No campeonato todo aí, até esse momento. O Vasco também só tem uma derrota, mas o Nova Iguaçu tem uma regularidade muito forte. Perdeu esse jogo só para o Fluminense, essa derrota que tem contra o Fluminense, e venceu o Vasco, né? Nessa fase aí de todos contra todos, o Nova Iguaçu ganha de 2-0 do Vasco, e não é que o Vasco botou o time em reserva, não. Alguns jogadores iniciaram aquele jogo no banco, caso Piton, Payet,
Mas no segundo tempo entra todo mundo. Entra a cavalaria toda e o Nova Iguaçu ganhou. Ganhou de 2-0. É um outro momento, vai ser um outro jogo. O Vasco realmente comprova a sua ascensão. Uma boa classificação na Copa do Brasil. E hoje, passando por cima da Portuguesa, um 4-0 muito consistente, né? A gente vê um time já com um estilo de jogo próprio ali dos 3 zagueiros. Os 2 alas com muita liberdade de apoio, o Paulo Henrique pelo lado direito e o Piton pelo lado esquerdo, para dar liberdade para o craque do time, que é o Payet. E agora tem a companhia do Adson. Né? Se a gente falava que o Payet ficava muito com aquela responsabilidade ele sozinho de criar tudo, tem o Adson que entra nesse time, que dá uma qualidade. Eu concordo com o Pascoal, está jogando bem, com confiança, faz o lado direito, recompõe mais do que o Payet a marcação. Claro, mais jovem, ajuda mais, o Payet fica mais liberado com o Verratti. Mas tem um trio aí, né? Esse sistema de marcação, que esses 2 alas retornam, faz uma linha de 5 com os volantes do Vasco da Gama, fica sólido na marcação e dá liberdade para esse trio. Esses 3 caras resolveram o jogo, teve a entrada do Rossi, do David, opções boas no banco, mas o Ramon encontrou um time, uma forma de jogar, dando liberdade para o craque do time, que é o Payet, que participa da maioria dos gols, né? Além de fazer também e tem um artilheiro, que é o Verratti. Chega forte, o Nova Iguaçu tem a vantagem de 2 resultados iguais. É claro que o favorito, mesmo assim, é o Vasco. Mas, como diz o Pascoal, é melhor jogar, Edu. O jogo é jogado. E o Lambari é pescado, mas é melhor jogar. Aí ele tem razão. Porque vai que acontece... Esse negócio na hora de decisão, de partidas decisivas, 2 jogos, né? As coisas se transformam em muito... Tem muita transformação. Não só no posicionamento tático, mas também no aspecto do ânimo do jogador, do aspecto anímico de cada um. Acho que tudo é diferente, né? Como vai ter Fla-Flu de novo, tudo é diferente no Fla-Flu. Então, o Vasco está arrumado. Isso eu posso garantir para você, o Vasco tá legal de ver. Professor Ramon Dias não brinca em serviço, não. Mas a gente vê que a Portuguesa chegou em alguns momentos, por exemplo, nessa cobrança de falta, a bola beija a trave, a gente já vai ver os números da partida. O Léo fez uma defesa antes disso aí, espetacular. O Léo Jardim, né? Mas a Portuguesa é um dos bons times do Campeonato Carioca, tem uma pontuação ali próxima da zona de classificação, né? Fez um bom campeonato. Agora vai brigar pela Taça Rio, porque estão definidas aí, então, as semifinais. Fla-Flu de um lado, Vasco e Nova Iguaçu do outro. A gente já vai ver os números dessa goleada do Vasco, que fez a festa no Caldeirão de São Januário. Vamos ver só mais essa oportunidade ali, tentando o gol de honra da Portuguesa, e não deu em nada, ficou assim. Posse de bola 53% contra 47% da Portuguesa. Passes certos 467, 405. Olha só, Zé. Sim. Portuguesa finalizou mais, 10-8. Mais certas, vantagem do Vasco 5-4. Escanteios também vantagem. Não dá para falar do time de origem portuguesa nesse caso. Da Portuguesa 4-2. Quer dizer, a Portuguesa seguiu jogando. Talvez por isso tenha tomado a goleada também, porque tentou reagir, porque tem ali uma melhor no jogo, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Edu, Xará, né? Boa noite, Pascoal. Boa noite, vovozinho, né? Eu conheci como Zinho, agora ele passou a ser chamado de vovozinho, né? Agora não tem jeito. E é um vô babão, que o tempo todo tá com a internet, né? Postando filho. Troca a fralda, dá mamadeira. Não, mas É verdade, bom, é verdade. gostoso. Parabéns. Edu, eu achei o Vasco, como o Zinho falou, né, o Pascoal também, com sistemas bem definidos de jogo, 3 zagueiros, uma linha de 4 para fazer a marcação ali no meio campo, os 3 atacantes. O Adson com uma mobilidade maior do que o Payet, né, o Payet se movimentando bem, mas se posicionando um pouquinho mais para ficar ao lado do Verratti. E eu achei que até, por exemplo, a parada técnica, que o Ramon dá uma chamada de atenção nos jogadores do Vasco, um pouquinho mais de intensidade, um pouco mais de atenção, o Vasco se defendia no 3-4. E os outros 3, eles ficavam um pouquinho lá à frente, distante. E a Portuguesa, eu acho que talvez a Portuguesa tenha jogado nisso, né? Tenha pego um pouco mais na bola, tenha arriscado um pouquinho mais. Mas só que aí a grande diferença a Portuguesa pode ter chutado 10,
né? Foram 8 contra 6, né? Acho que 8 contra 6, né, os números. Chutou 8 vezes, só que a qualidade do Vasco é que faz a diferença. Então, muitas vezes, por exemplo, o Payet precisa de uma chance para matar o jogo, o Verratti precisa de uma chance também para matar o jogo. Então, isso faz a diferença, né? Os jogadores com uma qualidade maior e um poder de finalização melhor. E o Vasco, depois, no segundo tempo, soube administrar a vantagem que conquistou no primeiro tempo e depois explorou os espaços deixados pela equipe da Portuguesa. Eu ia chamar bem a atenção, como o Pascoal foi bem feliz, no Adson. O Adson, no Corinthians, era um jogador irregular, né, Pascoal? Assim, ele jogava 5 minutos, depois sumia um pouquinho mais, talvez por conta da pressão, do momento em que ele estreou e jogou no Corinthians, talvez ele ficasse um pouco mais inibido e tal. Aí sai, ganha um pouquinho de experiência na Europa, volta, acho que sai um pouquinho daquela coisa de cria da casa, veio da base, né, e precisa jogar. Quando ele chega, eu tinha minhas dúvidas em relação a isso, justamente por conta dessa irregularidade dentro de 90 minutos, que jogava 5 minutos, desaparecia, voltava. E até essa estranheza dele ficar tão pouco tempo na França, né? Sim. Foi no segundo semestre do ano passado e já voltou. Já voltou, e voltava muito para ajudar na marcação, né, Pascoal? Porque ele tinha que ajudar na marcação para compensar um pouquinho mais o Renato e tal. E no Vasco não, no Vasco tá chamando responsabilidade, tá partindo para cima dos adversários, arriscando, tá bem legal mesmo essa volta dele ao futebol brasileiro. O Lucas Piton é outro ex-corintiano que também está bem importante aí do lado esquerdo, né? O Lucas Piton, eu acho que ele nunca teve tantas oportunidades para ele marcar os gols. Porque ele está chegando com tanta facilidade, às vezes, acho que ele chega e fala assim, pô, tô sozinho, agora eu vou dar aquela porrada, né? Em vez de dar só um toquezinho diagonal. O Zinho sabe a diferença melhor do que eu entre um zagueiro, um lateral, um volante que muitas vezes chega para finalizar e não está acostumado com o atacante. O atacante está acostumado, tem a frieza, sabe um posicionamento melhor do goleiro, onde ele se encontra no campo. Às vezes não precisa dar aquele chutão, às vezes é só dar um toquezinho diagonal, ou senão você dá uma olhadinha, tem gente fechando, você toca um pouquinho para trás. Mas eu acho que o Piton precisaria só trabalhar um pouquinho mais isso, porque provavelmente ele vai marcar muitos gols. A gente viu um dos lances selecionados, é um chutão ali por cima, que é uma troca de passe espetacular. Sim. Se eu não me engano, ele recebe do Verratti, que tinha recebido do Esforça antes. Também é uma boa contratação do Vasco. E aí ele podia ter chutado mais colocado, e ele enche o pé por cima. Essa possibilidade dos 3 zagueiros, né, Xará, ele vai chegar muito. O Vasco utiliza muito essa descida pelo lado esquerdo. Ele vem sendo um dos principais jogadores do Vasco no ataque. E aí só ter um pouquinho mais de calma, trabalha um pouquinho mais isso, e aí provavelmente nós iremos falar aqui dos gols do Piton, porque ele vem jogando muito bem no Vasco. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês esse corte e mais uma notícia. Payet abriu o placar aos 3 minutos com assistência de Verratti. E Adson marcou o segundo gol. Logo em seguida, o Anderson Rosa, por reclamação, tomou um cartão amarelo do Portuguesa. E no segundo tempo aí teve substituição no time da Portuguesa de Lucas Santos por Guilherme Silveira e Matheus Carvalho no lugar de Léo do Vasco. O Wellington tomou cartão amarelo, o Rossi entrou no lugar de Adson, Praxedes no lugar de Esforja. Pessoal, e Veguete, melhor dizendo, né? Marcou o terceiro gol para o Vasco. E a entrada de David, que entrou para fazer o quarto gol no final do segundo tempo. E teve mais um cartão amarelo para o Vasco, para Matheus Carvalho, por uma entrada mais dura, né? Estatísticas: 53% de posse de bola do Vasco da Gama contra 47% do Portuguesa. Tentativas de gol 9-9, finalizações certas 5-3 para o Vasco. Defesas do goleiro. O goleiro do Vasco defendeu mais do que o goleiro da Portuguesa. Ataques perigosos. Por incrível que pareça, a Portuguesa teve mais ataque perigoso do que o Vasco da Gama, mesmo fazendo 4 gols. Então aí, os titulares foram Léo Jardim, Adson, Galdames, João Vitor, Léo, Lucas Piton, Medel, Paulo Henrique, Payet, Esforja e Verratti. Adson foi substituído, Galdames, Léo, Esforja e Verratti, pessoal.
Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado mais esse cortezinho. Não se esqueça de se inscrever, dar uma moralzinha no like, deixa o seu comentário também, que nos ajuda muito, valeu? A gente vai estar trazendo vários cortes aí de vários programas diferentes, os melhores cortes do programa. Valeu, fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima notícia.